Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal de Jari. Nesta aula de número 4 da nossa playlist de ligações, né, metálicas, conexões metálicas pelo método canadense, pela norma canadense, hoje eu vou trazer para você a nossa solda, né, que a gente chama no Brasil de meio V flangeado. Apenas, né, no caso o meio V, não o V inteiro, meio V flangeado. Ela é similar a solda de filete em sua aplicação, em sua resistência final. Vou mostrar a equação, que é diferente da solda de filete, e talvez por isso, né? Não por isso, de modo geral, eu tenho visto que as empresas que eu verificava projeto, quando eu defendia a Petrobras, eu trabalhava na Petrobras, por exemplo, e tinha que verificar, né? Verificar projetos de outras empresas. Às vezes a gente não tinha equipe suficiente para poder fazer todos os projetos, fazia o que podia, muitos projetos lá dentro, e outros a gente mandava para outras empresas para fora. Nunca criei revelia, nem inimizade de forma alguma. Todo mundo que eu atendi lá fora virou parte da minha equipe de network. Sempre fui muito humilde, né? Eu falava Petrobras, bom dia, e não falava mais no nome da Petrobras para não intimidar. Era uma relação muito bacana, muito saudável com todo mundo lá fora. Nunca critiquei, nunca chamei, tá errado, não. Eu sempre indicava, ó, colega, eu encontrei um valor errado aqui, um valor diferente. Você poderia conferir? Estou encontrando um valor diferente nessa equação. Você poderia conferir? É assim que a gente fala. E nessas, assim, eu sempre via que 99%, 98% das empresas, elas indicavam uma frase geral, que não é legal, usar solda de filete em todas as ligações. Isso não é legal, isso é... Você está menosprezando a estrutura metálica e principalmente as conexões metálicas, que é por onde começam, na maioria das vezes, corrosão, anomalias e até falhas e até colapsos. Normalmente começam por ali, por falha de quantidade de parafusos mal dimensionado, solda mal dimensionada ou mal executada. E eu sempre via, quando não tinha nota, quando eles tentavam indicar os símbolos, tinha um esforço para indicar os símbolos, tudo era solda de filete. Então não tinha diferenciação entre solda de filete, meio V flangeado, solda de entalhe, bisel, não tinha, era tudo solda de filete. Infelizmente era assim que eu recebi os projetos, não sei como é que está hoje, né, o mercado brasileiro, mas mas eu sempre estava lá corrigindo direitinho, humildade sempre, parceria sempre, esse é o foco. Eu sempre falava, eu tô aqui, mas amanhã eu posso estar aí. Então sempre tinha essa relação muito bacana com as empresas. Das empresas que eu me lembro, que fizeram um trabalho muito bem feito, tem a Otimiza, a empresa no Rio de Janeiro, e tinha uma outra de São Paulo que me foge a memória agora. E tinha uma terceira de Belo Horizonte. Sim, essas três empresas fizeram um trabalho muito bem feito, muito fenomenal em projetos, muito mais do que era necessário, detalhamento, as ligações dos desenhos. Então vamos ver essa solda de meio V flangeado, que mistério que ela tem. As equações são diferentes, não tem tabela, infelizmente, pela norma do Canadá. É equaçãozinha simples, ela depende do raio de curvatura, né, no caso. O que é essa solda? Ela liga um perfil, ela liga uma ligação em que tem o metal base curvo com metal base reto. Na solda de filete, a gente viu que precisa ter perpendicularidade entre metal base 1 e metal base 2. Nessa, ela vai ligar um metal base 1, que é curvo, e um metal base 2, que é reto. Então ela entra nessa região semicurva, né? Digamos assim, meio V curvo, né? Chama meio V flangeado. Daí o nome meio V flangeado. É difícil decorar esse nome. Em inglês a gente chama Flare Bevel. Eu vou trazer o nomezinho direitinho aqui para você pesquisar, se quiser ir mais a fundo, bibliografia internacional, Flare Bevel. E eu vou trazer a equação, desenhozinhos, características, para a gente fazer uma aula bem tranquila, bem simples, e você ficar apto, né? Junto com a solda de filete, agora tem a Flare Bevel, praticamente todas as ligações a cisalhamento, para ligação viga-viga, viga-pilar, com essa aula e as outras duas aulas de filete, você consegue sim fazer qualquer tipo de ligação a partir de agora, dimensionar qualquer tipo de solda e projetar direitinho, especificar como um bom projetista no desenho, fazer o detalhezinho com firmeza, com segurança. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje.
Solda de meio V flangeado. Um cordão, vou fazer um exemplozinho com um cordão, já basta. E perfil duplo L, para ligação perfil duplo L. Normalmente a gente vai usar essa solda, normalmente vai ter uma quinazinha de uma quina com um cordão. Eu não me lembro agora, assim, de cabeça, eu tentei quando eu fiz essa aula, se eu fiz alguma ligação com 2 cordões, 3 cordões, com meio V flangeado. É difícil ter um metal curvo com metal reto, continuando, né, numa quina, ou continuando em forma de U, como a gente viu lá na solda de filete, nas aulas 2 e 3. Então, normalmente, às vezes, você vai se deparar com essa solda, essa situação de solda, quando tiver que fazer apenas, proceder com um cordão apenas. Essa região aqui, já adiantando, eu vou mostrar direitinho. Em inglês chama de tool. Tool quer dizer dedão do pé. Em português, eles chamam de pé, se não falha a memória. No caso, para onde tem tool, na indicação de solda, em inglês, eles chamam de pé. Basicamente, essa quina. Já adiantando, essa quina, essa virada em perpendicular. Esqueça o perfil quadrado, aqui o perfil retângulo, o perfil quadrado. Essa quina, essa virada do perfil L, eles chamam de tool. Essa virada aqui, já adiantando. Mas eu vou trazer a explicação direitinho, aqui apenas a capa. Aqui eu deixo os meus livros para melhorar o seu nível de profissional, como profissional, lhe proteger, né, de erros, lhe basear nos desafios, servir de base sólida para os seus desafios, seus projetos do dia a dia. Eu os fiz com a necessidade que eu tinha, né, mais de 20 anos atrás, quando eu comecei, de não encontrar nos livros casos reais. Então eu trago só casos reais. E também eu não encontrava, às vezes, de onde vem essa parte da equação, esse coeficiente. Por que essa equação está assim, assim, ou assado? Então, outra bandeira que eu defendo é trazer sempre passo a passo, como eu trago aqui no canal do YouTube. Então, esses 2 livros ficaram muito mastigados, ficaram tão mastigados que a editora teve que cortar um pouco na hora da edição, porque estava mastigado até demais. Eu sou bem exagerado com esse quesito de mastigar, de explicar direitinho para uma empresa, para um profissional que está lá fora, em que eu estou verificando o projeto dele, ou interno no escritório. Eu tenho essa característica, de explicar direitinho, não pular etapas e deixar a pessoa bem tranquila. É uma característica minha, como eu faço aqui no canal, é natural meu. Então deixo os meus livros de Metallica Pavimentos para vocês, para agregar fortemente na sua biblioteca pessoal. Então, item 1, solda de meio V flangeado. Em inglês a gente chama de flare bevel, é o nome dessa solda. É raro falar meio V flangeado. Eu acabo desenhando, eu quase não falo o nome dessa solda. Então, fica aqui o nome em português, nome em inglês, caso você precise ou deseje pesquisar mais a fundo, né, no Google e por outras bibliografias internacionais e ir mais a fundo em outros conhecimentos. Então, resistência de projeto desses elementos, bem simples. Quando fala resistência de solda, a gente não calcula solda, torção, momento fletor, tração, compressão, não. A solda, a resistência da solda é sempre cisalhamento. Não importa o tipo de esforço que tem na ligação, esforço de tração, de compressão, cisalhamento na ligação, né? Quando tem momento fletor, a gente transforma o binário, né, em conta tração e compressão. Então a gente vai estar comparando a resistência da solda numa ligação que tenha esforço desses elementos, tração e compressão. Basicamente isso. E a solda a gente sempre calcula, né, o V, V maiúsculo, V é o esforço cortante. Né, tanto no português como no inglês, o V é esforço cortante. Alguns chamam de Q maiúsculo, esforço cortante. Eu sempre chamei de V. Então V resistente igual a 0,67 um coeficiente da própria equação. O φ de W, a gente já viu na aula passada, nas outras 2 aulas, o φ de W pela norma do Canadá, vezes AW, área da solda, e a fio, a tensão última. No português eu também sempre chamei, desde recém-formado aluno, AW, área da solda, para não confundir com nenhuma outra área. A área do parafuso, eu chamava de AB, área do bolt, né, parafuso. Já usava essas siglas porque a gente segue a norma americana. Todos os países seguem a norma americana. Então já usava essas siglas para diferenciar de qualquer outra área de parafuso, de qualquer outra resistência de parafuso, enfim. Então aqui o AW igual a 0,5 vezes WF vezes L. Ele é um pouquinho diferente, né, da fórmula para a área de solda. Aqui a área de solda, AW. W quer dizer weld em inglês. Weld é tanto o verbo soldar, weld, to weld, soldar, como o substantivo weld, né?
a solda em si. Então a área da solda é igual a 0,5 vezes o WF vezes o L. L é o comprimento da solda, 0,5 é um coeficiente aqui de redução dessa área de propósito. E quem é o WF? O WF é igual a 0,3 vezes R. Aqui que entra o X da questão. O R é o raio de curvatura. Né? No caso do... Eu vou ensinar como é que você encontra esse valor do raio de curvatura. Se você não encontrar na tabela do fabricante, o valor que você encontra tem uma média. Vou mostrar aqui direitinho. Então, 0,3 vezes R. Ele depende, essa fórmula, na sua essência, depende do raio de curvatura, no caso, que o metal base curvo está fazendo. Vamos falar agora metal base, né? Parar de falar metal, perfil. Falou que em solda metal base 1, metal base 2. Então vai ter um metal base 1 que é reto, outro metal base 2 vai ser curvo, para poder aplicar a solda de meio V flangeado. No metal base curvo, você vai ter um raio ali naquela curvinha, como fala no meio da marcenaria, né, que é boleado, né, quina boleada do móvel, quina é boleada. Então a parte curva ali do perfil quadrado, retangular, é o raio de curvatura. Só lembrando que o perfil quadrado, o perfil retangular, eles não têm quina viva, não são 90 graus. Sempre tem uma curvinha ali. Então não adianta aplicar solda de filete, que é errado. Então a área do metal da solda, no caso, o AW, WF, largura da solda, no caso a espessura, né, da solda, eles chamam aqui de WF. Eu chamo de D, né, a largura da solda, mas aqui é diferente. Aqui é uma espessura de... Vou botar assim, espessura de solda. Botei aqui largura. Ele chama de... É porque o W vem de width, largura. Ao pé da letra, na norma do Canadá, chamam de width, né? Weld width, largura da solda. Largura é um termo muito amplo, muito maior, assim, muito mais... em magnitude maior. Eu prefiro chamar espessura, na espessura da solda. Mas ele chama aqui largura da solda, que depende do raio de curvatura. Eu chamo de espessura. Mas fica aqui o WF, ele vem de width, daí o nome largura da solda. E o L é o comprimento da solda. É o comprimento do cordão de solda. E o FU é a tensão última, no caso, do elemento de ligação. Ela vai levar em conta, no caso, não o XU, que é a tensão última do eletrodo, mas sim a tensão última do metal base que está envolvido na ligação. E o raio de curvatura do metal base. Então, se adapte metal da solda, metal base, metal da solda, metal base. Fica assim, projetando, na hora de projetar, desenhar, praticar em casa. Pega o final de semana, pratica as ligações. Metal base 1, metal base 2. Pratique essa nomenclatura para você se acostumar. Então aqui, imagina que você tem aqui na ligação, você vai ter um perfil quadrado. Note que as quinas, como eu falei, são sempre curvas. Todo perfil quadrado, vazado, ou perfil retangular, vazado, perfil circular, a gente indica uma cruzeta, uma cruzinha. Faz o círculo e indica uma cruzinha. Para perfil vazado, retangular ou quadrado, você indica um X. No AutoCAD, você coloca uma linha para ser impressa, no caso, bem fininha, 0,1 de espessura. É bem fininha mesmo. A linha que você faz a parede do perfil, coloca ela bem grossa, bem espessa, porque é a protagonista da ligação, mas a linha para indicar vazado, você indica sempre o X, mas traz uma linha fininha. Isso aqui é o desenho técnico que eu estou recordando para você. E aqui você vai ter um perfil L, sendo ligado, no caso, ao perfil quadrado. No caso do perfil L, você tem aqui uma quina viva, um encontro, né, chamar assim, da aba, né, a aba do flange se encontrando com a parede. Porque o perfil quadrado ele não tem flange nem alma, né? Você pode chamar flange na hora do cálculo, alma, mas são paredes, são 4 paredes. Então, entre a parede do perfil quadrado e a aba do perfil L, você tem aqui um ângulo de 90 graus. Que seja 80, 70, não seja 90 graus exatamente. Você pode aplicar solda de filete. Então, aqui você aplica a solda de filete, no caso, entrando aqui e saindo da sua tela. Aqui, nesse encontro, onde eu estou apontando com o mouse, tanto na parte de cima, agora você tem que visualizar, lá em cima do perfil, como lá embaixo, você pode aplicar solda de filete, que também tem perpendicularidade. Porém, nesse quarto lado, chamar assim, essa quarta face, o quarto lado, você não pode aplicar solda de filete. Muita gente aqui aplica solda de filete e é errado. Aqui você tem o metal base 1, que é curvo, o outro metal base 2, que é reto. Então aqui você entra com o meio V flangeado. A nossa ligação ela vai ter um perfil quadrado, assim,
com 2 perfis L. Pode acontecer isso, Jair, do perfil L ficar um pouquinho para fora? Sim, é inevitável, não tem jeito. Você pega um perfil de 100 por 100, que ele passa, os perfis quadrados são muito resistentes, um perfil de 100 por 100, né, 100 milímetros por 100 milímetros de dimensões, e pega um perfil de 3 por 3 polegadas, 76 por 76. 76, mas 76 dá 152 milímetros. Mas aqui a folga já era, já ultrapassou aqui um pouquinho. Não tem problema, eu não sei, esse valor mínimo, eu já falei na aula passada que a norma exige um mínimo de 25 milímetros, 30 milímetros na ligação soldada, né? Chama assim no transpasse. Aqui se aplicaria a mesma regra do transpasse, pelo menos 25 milímetros. Eu tento deixar aqui para fora no máximo, assim, falando aqui agora, eu não previ isso, não programei. Imagine deixar para fora 25% no máximo do perfil por fora, ou 30% no máximo, algo do tipo. Não vai deixar o perfil todo para fora, 2/3 do perfil para fora, mas é um pedacinho do perfil para fora, vamos chamar assim, 25%, um quarto, né? É um quarto do perfil para fora, chamar assim. É uma boa regrinha. E aqui você vai aplicar solda de filete. Aí você vai vir entre essas duas ligações do perfil L, você solda os perfis L, no caso, no perfil quadrado. Você não tem como parafusar. Aqui você tem que soldar. Então ele vem soldado no caso da oficina. Por quê? Como é que você vai parafusar parafusar, colocar um parafuso atravessando o perfil L e sendo rosqueado dentro do perfil quadrado? Você não tem como colocar a mão. Então aqui, isso aqui é projetista. Isso aqui é o projetista que vê. E você vem aqui com um perfil W ou um perfil I americano. Você tem aqui o flange lá em cima, a alma aqui embaixo. Ela tem um recorte, porque a alma ela continua, você tem um recorte no flange. Veja a minha aula de ligação viga-viga, como desenhar ligação viga-viga, viga-pilar, tanto para engenheiro como para projetista, na playlist de ferramentas úteis de metálicas. Lá eu trago essas distâncias direitinho. Como recortar aqui o flange, que distância é essa. Então você tem aqui a alma que ela vem com a linha cheia e continua por debaixo do flange a linha tracejada. Então a alma do perfil W, o perfil I está aqui por baixo e aqui em cima está o flange, no caso da viga. Eu estou aqui, transformei, né, recortei o flange da viga, no caso do desenho, é como se tivesse baixado o recorte. O recorte estava, a vista estava lá em cima, agora eu botei a vista no meio, fiz um recorte no meio da viga, vou botar assim. Então eu tirei aquele flange lá de cima, para você ver aqui no caso a alma. A alma. Então você pode fazer um recorte no meio da viga, para mostrar a alma por inteiro e ter uma maior clareza. E aqui esse aqui agora é o flange lá embaixo, é o flange inferior. Note quando eu volto, eu tenho a vista de cima. Minha vista aqui está de cima. Estou mostrando o flange superior e a alma passando por baixo dele. Quando eu tiro, faço um recorte intermediário na viga, eu tenho essa outra vista do flange na parte inferior e a sua alma. Aqui você tem a ligação com o parafuso. Você indica bem simples, ligação com parafuso. Faz um retângulo com a achura preenchida no AutoCAD, a achura preta preenchida de pretinho lá no Hatch, na ferramenta Hatch. Você usa para preencher. Me esqueci o nome da opção para preenchimento do hatch. Todo preenchido, não deixa ele com linhas inclinadas, não, preenchido mesmo. E você faz uma linhazinha aqui mostrando, uma linha passando por fora, para cada extremidade, ela ultrapassando um pouquinho a linha de eixo do parafuso. Pronto, aqui você já indicou que é uma ligação parafusada. Faz a chamada e fala parafusos, tantos parafusos e tanto. Aqui já é uma boa chamada, aqui já é uma chamada típica de desenho de projeto, você indicando parafuso para interligar as cantoneiras, a alma, no caso, e o outro flange. Aqui nessa ligação, você tem um plano de corte, no caso, entre a chapa, entre a alma e o flange, e tem o outro plano de corte. Então, tem 2 planos de corte aqui. O M da fórmula de parafuso, para ligação parafusada, M é igual a 2. Aqui você tem 2 planos, no caso, de corte na ligação. Aqui vai ser assunto para outra aula. E aqui eu preenchi com a solda de meio V flangeado, vermelhinho aqui. Vou voltar aqui. Olha aqui eu preenchendo com a solda de meio V flangeado bem lentamente para você absorver bem tranquilamente e ir conhecendo e aprendendo sobre a solda de meio V flangeado. Então você está preenchendo esse espaço. Não precisa desenhar isso aqui não. Deixa como estava antes. Eu estou só elucidando aqui no PowerPoint, na apresentação.
que ela preenche esse espaço, né, em meio V flangeado. Eu fiz ela bem denteada mesmo, assim, bem, não, bem irregular a superfície, porque é assim que acontece na prática. Daqui eu separei aquele outro perfil cantoneira para poder limpar o desenho, mas a nossa ligação é um perfil quadrado com dois perfis L, né, que vão receber, no caso, uma viga. Pode usar um perfil L? Pode, mas sempre que puder, usa dois perfis L. Eu recomendo dois perfis L, fica mais seguro. Por que economizar numa cantoneira? Então aqui você tem aqui o raio, né, no caso, o raio de curvatura do perfil. Para o caso do meio flangeado, flare beaver, verifique o raio de curvatura da quina do perfil, como eu falei lá atrás. É apenas isso, o raio de curvatura do perfil. Não precisa indicar isso no desenho, não. Isso aqui fica na sua memória de cálculo. Você anota lá direitinho, faz esse desenho que eu estou fazendo, esse croquisinho aqui, faz a memória de cálculo, faz uma parte reta, uma parte curva, uma parte reta, para mostrar que quanto que você adotou para o raio de curvatura da quina do perfil. Aqui a solda aqui embaixo sendo aplicada. E aqui você tem aqui 0,3. Como é que é isso aqui? Se esse raio aqui de curvatura do perfil, ele for maior do que 10 milímetros, a largura da solda efetiva, ele chama de largura, né, da solda efetiva. Como eu falei, eu prefiro chamar espessura da solda. Largura é um termo maior, a largura de um perfil. Mas tudo bem, a norma canadense chama de largura da solda, que seria aqui a espessura. Então, a largura da solda efetiva deve ser de 0,3 R. Você entra na equação com 0,3 vezes R, se o R for, no caso, maior que 10 milímetros. E se, por outro lado, o R for menor ou igual a 10 milímetros, no caso, menor ou igual, a solda meio flangeado pode ser projetada como uma solda de filete. Só nesse caso, se esse raio for menor do que 10 milímetros, ou seja, se aproximando de um perfil reto, né? Você vai reduzindo o raio, vai se aproximando de uma quina viva, uma quina reta. Aqui você vai aumentando, né? Quando você vai aumentando para dentro, no caso, quando vai trazendo essa curva maior aqui para dentro, você vai aumentando o raio. Quando vai trazendo essa curva aqui para fora, ela vai se aproximando do ângulo de 90 graus. Então, quando você visualiza, quando o raio ele for menor do que 10 milímetros, a norma canadense permite que você abandone todas essas equações que eu estou mostrando nessa aula aqui e você calcule como solda de filete. Eu prefiro, independente dessa cláusula, eu sempre prefiro calcular quando tem a solda de meio V flangeado, eu prefiro não arriscar. Certas coisas da norma, eu prefiro ser mais conservador que a norma. Então eu prefiro calcular como está aqui, 0,3 vezes R. Eu não faria isso não, mas a norma permite, então você está coberto. Né? Aquela história, você pode decidir seguir outro caminho. Se você tiver sendo mais conservador do que a norma, o seu caminho está seguro, você não precisa provar nada. Agora, se você adotar uma medida que é menos conservadora do que a norma, você pode fazer isso? Pode também. Só que a norma não vai te cobrir. Você está por conta própria, você prova no cálculo. Vai ter situações que você tem que seguir coisas que não seguem na norma. Isso acontece. Distância, por exemplo, entre o parafuso e a borda da chapa. Nem sempre vai ser duas vezes o diâmetro do parafuso. Tem vezes que vai ser 1,75, 1,5. Aí você prova no cálculo que a distância entre o eixo do parafuso e a borda da chapa, de 1,75 vezes D, ela passa. Tem situações que vai ser assim. É assim que funciona na engenharia real. Aqui você tem uma situação eu chamei aqui a outra solda, que é de V flangeado. Aquele meio V é o assunto da aula de hoje. O V flangeado, para você também entender as cláusulas da norma canadense. O V flangeado é isso aqui, nada mais é do que duas curvas, né, dois metais base curvos sendo soldados. Ele chama de flare V. Né? Flare beaver é o meio V flangeado. A norma canadense chama aqui de flare V. Pode apagar esses dois E que eu escrevi aqui, deixar só o V. Eu deixei o V, aqui o V, né? Você fala V em inglês é V. Então, flare V, é assim que eles escrevem, flare V. Verifique o raio de curvatura da quina do perfil. Como é que é a regrinha, no caso, para esse caso? Quando você tem um duplo meio V flangeado, né? Então, você forma um V flangeado inteiro. Nessa ligação, eu não me lembro assim de ter usado. Quando é que eu vou unir dois perfis de coluna? Mas pode acontecer. E se acontecer, a regrinha é essa daqui. Se o raio for maior do que 10 milímetros, a largura da solda efetiva deve ser de 0,5 vezes o raio. Ou seja, você não considera a profundidade toda aqui, não. Você considera 0,5 vezes o raio.
Então, exemplozinho 1, para a gente consolidar essa aula de hoje, aula bem curtinha, para um cordão de solda na união do perfil L com a parede de um pilar de perfil quadrado. Então, aqui um tipo de... extrair aqui de um projeto real, só traduzir. Acho que traduzir tudo aqui para vocês. Aqui, dimensione uma solda para conectar o perfil L, no caso, esse perfil aqui, o perfil L, de aço ASTM36, aqui eu botei no aço brasileiro, o aço americano também usa, o canadense, todo mundo usa esse aço no mundo. A coluna não é aço brasileiro, é um aço internacional, todo mundo usa essa norma ASTM36. Chama de manual, é mais manual do que norma, é um manual, no caso, a ASTM é mais um manual. A coluna de perfil quadrado 100 por 100 por 6,35, no caso, de aço A500. Note que o perfil, sendo um perfil quadrado, você pode chamar só a altura do perfil, sendo quadrado, você chama só a altura do perfil pelo peso dele, em quilos por metro. Se você quiser, se for uma chapa grossa, basta a altura pelo peso, pela massa, em quilos por metro. Se for uma chapa fina, você chama todas as dimensões. Aqui, por ser uma aula elucidativa, eu nunca trago o perfil quadrado aqui, eu trouxe todas as dimensões, independente de se 6,35 já é um perfil de chapa grossa. Eu poderia chamar aqui só a altura pela massa, em quilos por metro. O colega vai lá na tabela e vê que perfil é esse, que dimensões são a espessura da parede e tal. Aqui eu botei logo as dimensões gerais, só para elucidar que para chapa fina você indica altura, largura e espessura, para chapa grossa basta chamar a altura pela massa em quilos por metro. Aqui eu botei um ASTM A500, que é um aço usado para tubos, perfis tubados, uso A500. O FY dele é 310 megapascal, o FU 370 megapascal. Para variar, a gente fugiu um pouco dos aços tradicionais, A572 grau 50, o A36, variar um pouco. Outra coisa que eu recomendo fortemente, vai anotando esses valores de tensão admissível, tensão última, que você vai encontrando nos projetos dos colegas, que você vai encontrando em e montar o banco de dados de vocês. Isso aqui toma um tempo danado. Já passei por isso. Você perde 2 horas fácil tentando encontrar na internet qual a tensão admissível do aço A500. O colega colocou lá no projeto, aço A500. Qual a tensão admissível dele para poder fazer o projeto? Tensão última. Ele não indicou. Sempre indique no projeto para você se assegurar, para você se proteger seu projeto. Sempre indica o tipo de aço, a tensão admissível e a tensão última. Sempre. Um projeto de metálica que se preze, traz isso aqui na nota. Todos os aços que você está usando, para que ele se aplica. A36, entre parênteses, eu coloco para perfil L. Aí coloco o FY do A36 é 250 megapascal, o FU 400 megapascal. ASTM 500, para quê? Para perfis quadrados. Aí botou a tensão admissível e a tensão última. Sempre faça isso. Agora comece a fazer banco de dados, voltando aqui ao assunto, para você ter banco de dados de todos os perfis do dia a dia, o FY, o FU, que isso toma tempo. Aqui o projetista, ao ler o perfil quadrado, já pensa nas quinas arredondadas. Esse perfil não é mais como quinas a 90 graus. Então, quando você desenha aqui, pode desenhar ele retinho, não tem problema. Mas você já, como projetista, já pensa, opa, aqui eu tenho uma ligação. A viga, ela não chega até o final, né? Eu mostro lá na ligação como desenhar a viga, coluna, na playlist de ferramentas úteis de metálicas. Ela não chega até o final. A alma, ela para antes, né? O flange, ele para antes. E o perfil L, ele vai até o final. Então, o perfil L, ele continua. E ele vai ser soldado, no caso, na coluna. Ali no desenho anterior, eu botei a alma do perfil da viga continuando, né? É mais para você ter essa vista. O que está acontecendo nessa ligação? Mas a alma, ela não vai até o final. Eu botei assim na vista para você entender que tem horas que você tem que tracejar, tem horas que tem que ser linha cheia. Se dominar essa vista do flange superior, flange inferior. Mas você não traz a viga até o final, não. Você para antes, cerca de 3/8 aqui a meia polegada, traduzindo em milímetros, né? 9,5 milímetros a 12,7 milímetros, essa distânciazinha aqui. E normalmente eles chamam aqui no Canadá, nas ligações, o esforço cortante, no caso solicitante, ou esforço resistente, o VR. Normalmente eles botam aqui VD, né? O esforço solicitante de projeto. Perdão, aqui o VD, esforço VD, no caso, é o esforço de projeto, né, de cálculo, é quanto que essa ligação está resistindo. Eles colocam aqui 100 kN, o esforço resistente 100 kN, 360, que coloca aqui o perfilzinho dessa viga, W360 por 33. Trabalhei muito com esse perfil, um perfil que quase sempre vai estar na prateleira disponível. Outra coisa, né, faça um cadastro
dos perfis que você tem tido mais dificuldade de encontrar, mais facilidade na sua empresa, quais perfis que você mais projeta na sua empresa, faz um cadastro. Eu já fiz isso na Ruon, quando eu trabalhava lá, dos perfis que a gente mais utilizava para poder tentar sempre pedir aqueles perfis, não ficar variando tanto. Aqui eu coloquei um perfil L, 3 por 3 polegadas por 1/4, com 3 parafusos, no caso, ASTM 325, FIT 3/4. No Canadá, tudo é 3/4. No Brasil, você pode usar meia polegada. O ASTM 325 começa a partir de meia polegada. O ASTM 307, que é um parafuso para ligações não principais e tem menor resistência, ele começa de 3/8. O A325, né, ele começa meia polegada no Brasil. Aqui também. Só que no Canadá tem um padrão. Eles criam um padrão que o parafuso mínimo que eles usam nas ligações metálicas é sempre de 3/4. Eu acho absurdo. Na maioria dos casos, você basta de 2 parafusos de meia polegada, 3 parafusos de meia polegada. Mas eu botei aqui só para você saber como é que funciona no Canadá. Aqui a linha de centro, né, a linha de eixo da viga, sempre indica o CL, símbolozinho. Aqui também o CL, no perfil quadrado. Aqui eu botei em parênteses, que no inglês chama de HSS, né, que é Hollow Steel Structure. Então você tem aqui o perfil quadrado, ou retangular, o perfil oco, eles chamam de HSS da coluna. E que para conectar uma chapa plana de um perfil L a um perfil quadrado de quina arredondada, não poderá projetar solda de filete, mas sim meio V flangeado, que é a Flare Bevel. Então aqui tem a ligação ampliada para você. Você pode fazer uma ligação com perfil de solda de filete aqui, 6 mm, por exemplo. Desenha aqui eletrodo E70 típico. E aqui você traz a outra perna, aquela outra perninha de aranha que eu ensinei lá na aula 2, aula 3. Você indica na parte superior e indica na parte inferior, que você vai querer que aplique a solda de filete na parte de cima e na parte de baixo. Por exemplo, estou só elucidando como trazer a chamada. Ou, se você quiser, você pode botar aqui em cima o eletrodo 70 e trazer a chamada TNF, quer dizer, topo e fundo, né? T e F funciona para a gente também no português. Topo e fundo, no caso, e típico. Então põe aqui eletrodo 70, uma chamada só, e coloca topo e fundo. Então você vai ter lá em cima e lá embaixo, né, no caso. No inglês eles chamam de B-bottom, fundo chama de bottom, né? Fundo não é em inglês, né? Fã de fundo é outra coisa. Eles chamam de top, T e B em inglês, que é top and bottom. É muito comum eles falarem isso aqui. Fazem uma chamada só e chamam assim. Eu prefiro chamar como mostrei anteriormente para vocês. Trazer as perninhas de aranha, indicar tudo direitinho. Eu nunca escrevo isso, mas é válido. Você faz uma chamada única e coloca topo e fundo. Pronto. Você vai dar a entender para o soldador que você quer uma ligação soldada nessa região de cima e na região de baixo. Que ligação? Solda de filete. Aqui você tem, por exemplo, por que eu botei a solda para cima? Eu prefiro sempre chamar assim. Onde você indica a setinha, você traz o símbolo aqui embaixo. Aqui, onde eu trouxe a setinha, quando você traz o símbolo para cima, está indicando o quê? Que essa solda ela se aplica no lado oposto ao da indicação da setinha. Então você tem aqui a ligação em planta baixa. Como é que seria isso? Você tem a solda de filete aqui, lá no outro lado sendo aplicado. Eu não gosto disso aqui, eu não gosto de inverter, mas eu estou explicando como é que funciona o meio técnico, como é que a gente especifica a solda. Se você encontrar isso aqui no projeto, não vai estar errado. E está indicando a solda no lado oposto, que é o outro lado aqui. Você está vendo aqui o perfil cantoneira de frente, atrás dele, por detrás dele, você vai ter aqui outra solda de filete. Então você está aplicando 3 soldas de filete aqui nessa ligação, né? Em cima, na parte superior, aqui, na parte de baixo também, e aqui por trás do perfil. Então você pode aplicar nessa ligação 3 soldas de filetes e mais a solda de flare bevel, meio V flangeado. Não vai aplicar só a solda de meio V flangeado. Aplica a solda de filete em volta e naquela quininha de quebra você indica também, se quiser, se for necessário, você ainda tem o recurso de mais uma solda de flare bevel. Vamos supor que essas 3 soldas, esses 3 cordões aqui, não passaram. Você ainda tem o recurso de preencher com solda de meio V flangeado a quina do metal base curvo com metal base reto. Aqui agora vamos mostrar ali como indicar a solda de filete e como indicar agora, né, no caso, as outras soldas. Perdão, na solda de filete ainda,
como é que eles chamam no Canadá? É muito comum. Eles indicam uma vez só e escrevem eletrodo 70, típico, e embaixo eles colocam 3 lados, né? 3 sides, top, bottom and tool. Eles colocam o topo da ligação, o fundo da ligação, no caso, e tool. O que é tool? Tool é essa região aqui de virada, essa região de 90 graus. Então o soldador vai saber, se eu indicar apenas uma vez com a setinha, escrever 3 sides, top, bottom and tool, no Canadá ou nos Estados Unidos, eles vão saber aonde que a solda tem que ser aplicada. Eu não gosto disso aqui, mas a gente se adapta como o mercado, né, as empresas pedem, os escritórios pedem. A gente segue a linha, a tendência, na tendência, segue o padrão de cada empresa. Isso aqui é válido, isso aqui tecnicamente não é que é ser válido. É correto, é linguagem técnica no caso de solda. E aqui eu acho que agora eu vou indicar a Fleury Bevel. Não, solda de filete estaria aplicada. Você pode aplicar em cima e embaixo, solda de filete, ótimo, e por detrás. E se você quiser completar, aí vamos supor que essas 3 soldas que você aplicou de filete ainda não são suficientes para resistir a 100 kN. Você aplicou 6 mm, solda de filete 6 mm, nos 3 cantos, e ela ainda não é suficiente. O que você faz? Você aplica mais uma solda ali por trás, uma solda de meio biflangeado. Detalhe, não deixe essa solda de meio biflangeado encostar nessa solda de filete. Solda de filete, ela é uma aplicação. O soldador foi lá, se propôs, fez aquela solda de filete. Depois que esfriar, ele vai e faz a solda de meio biflangeado. Ou no mesmo dia, lá vai e faz a solda de meio biflangeado. Então, assim, não deixe essa solda de aplicação diferente encostar. Perde aqui uma distância de 20 milímetros entre a solda de filete e a solda de meio biflangeado para não encostar. Se encostar as 2 soldas, vai ter corrosão de imediato e na certa. Então a solda de meio biflangeado você indica a parte reta e a parte curva. É assim que você indica o símbolo de meio biflangeado. A parte reta ela está indicando que tem um metal base reto nessa ligação. Você está falando, senhor soldador, aqui tem um metal base que está reto e um metal base que vai estar curvo. Né? Ou metal base. Naquela ligação vai ter o metal base curvo com o metal base reto. Essa é a linguagem, está se comunicando com o soldador. E resistência de projeto está aqui. Detalhe que eu não falei no slide anterior, você não indica o tamanho da solda para o meio biflangeado, apenas o símbolo. Ele vai preencher o espaço que está ali. Você não indica como na solda de filete, 5 mm, 6 mm, não indica. Porque ela é uma solda da família de penetração, ela faz parte da família de soldas, no caso, de penetração. Então aqui tem a formulazinha que a gente já viu. Vamos agora aplicar na prática, né, a formulazinha. Já mostrei anteriormente a formulazinha, trouxe ela de volta no slide anterior. Vamos aplicar aqui. A primeira coisa é o raio. O raio de curvatura da quina do perfil quadrado, os fabricantes que eu vi, né, por exemplo, no Canadá, pesquisando, inclusive tem na norma, ou no material técnico, eu encontrei. Já na norma ela fala também, mas também tinha, não, perdão, encontrei no material de fabricante, site de fabricante de perfis quadrados e retangulares no Canadá, encontrei essa informação que o raio de curvatura ele varia entre 2 a 3 vezes a espessura do perfil. Que espessura do perfil? A espessura da parede, né, no caso do perfil, 2 a 3 vezes. Ou seja, para um perfil quadrado, no caso de parede com espessura de 6,35 milímetros, por exemplo, o seu raio de curvatura vai ser 2 vezes. Não quer considerar 3, quer ser um pouco mais conservador, para não ficar ali... Não é questão de ser conservador. 3 vezes fica menos conservador, porque você foge daquela regrinha, né? Se o raio for menor do que 10 milímetros, você pode usar solda de filete. Se o raio for menor do que 10, for maior do que 10 milímetros, você tem que calcular como se fosse, dimensionar como se fosse uma solda de meio biflangeado. Então, se eu usar o raio 3 vezes, eu vou estar sendo até menos conservador ainda, que eu vou estar empurrando para usar a equação da equação de meio biflangeado. Se eu usar 2 vezes, eu estou reduzindo o raio. Então, eu estou trazendo mais próximo para aquela cláusula em que, se o raio for menor do que 10 milímetros, ele permite usar solda de filete. Então, no frigir dos ovos, independente do raio ser maior ou menor do que 10 milímetros, eu prefiro sempre usar a equação de meio biflangeado para essa aplicação. Então, como o raio, no caso, como o raio de 12,7 milímetros é superior a 10 milímetros, a gente aplica a regrinha, né, e tem que multiplicar por 0,3. Como eu falei lá atrás, se o raio for maior do que 10 milímetros, tem que considerar que
A largura da solda é igual a 0,3 vezes, no caso, o raio. Então, 0,3 vezes, no caso, o raio, que é 12,7. Se você não encontrar esse valor no fabricante, tabela do fabricante, considere 2 vezes ou 3 vezes. E você vai estar coberto. Fica em torno disso aqui. Então, 0,3 vezes, no caso, o raio. Aqui você não entra com a espessura do metal, não. Aqui é o raio que você encontrou ou na tabela do fabricante ou fazendo essa regrinha. E o WF, a largura da sua solda, para a equação, vai ser apenas de 3,81 milímetros. Então encontramos o WF. Aqui aquela tabelinha que eu trouxe na aula 2 e aula 3, fiz um recorte, só da parte que ela traz é o comprimento máximo de perfil L, que você pode usar, e o número aqui também tem de quebra o número máximo de parafusos, que você pode usar em função da altura mínima e altura máxima do seu perfil W, da sua altura de viga. Nosso viga é um W360 por 33. Se não falha a memória, acho que eu indiquei esse perfil. Ele está entre 310 a altura e 460. Isso quer dizer o quê? Que o comprimento máximo do perfil L que eu posso usar nessa ligação é de 230 milímetros. Então, guarda essa tabelinha, copia ela no Excel, para você já ter o tamanho máximo. Usa logo o tamanho máximo do perfil L permitido na ligação. Já descontando que o raio, no caso, não é raio de curvatura, às vezes foge a memória, né? O raiozinho, né? Chama de fillet radius, que é o raiozinho que faz entre o flange do perfil e a alma do perfil. Me puxa da memória, se você se lembrar aqui no comentário. É raio de concordância, se não falha a memória. O raio que forma entre a alma e o flange, esse comprimento ele já foge, ele já fica fora daquele raio. Já descontou a espessura do flange do perfil W aqui, e já descontou aquele raio, no caso de concordância. E o número máximo de parafusos, se eu precisasse calcular uma ligação agora com parafusos, o número máximo de parafusos, lembrando que essa tabelinha é para número máximo de parafusos, considerando o diâmetro de 3/4, que é 19,05 milímetros pela norma do Canadá. Isso aqui é pela realidade do Canadá, considerando parafuso de 3/4, anota aí, ou 19,05 milímetros. Então aqui ele permite no máximo um uso de parafusos de, aqui eu botei 4, né? Corrija aqui por favor, que eu ia usar um outro perfil, mas o número máximo de parafusos é 3. Se eu fosse fazer uma ligação, no caso, parafusada, aqui ele já fala que o máximo de parafusos com 3/4 é 3. Que eu estava pensando em trazer parafuso de meia polegada, como no Brasil 5/8, mas eu mudei para 3/4, eu acabei não modificando aqui. Mas que seria 3 parafusos. Nossa tabelinha ela fornece duas coisas, o comprimento máximo do perfil L e o número máximo de parafusos, considerando o diâmetro de 3/4. Então, se você atende o diâmetro de 3/4, aquela quantidade, você atende com folga, muita folga, parafusos 5/8 e meia polegada. Você pode usar aquela tabela também, aquela tabelinha ali está muito jóia. E você pode fazer sua tabela também. Para cada tipo de família de perfil, você calcula lá 2 vezes D, 3 vezes D entre parafusos. Encontre quantos parafusos você pode encontrar máximo. Tá aí uma boa ideia para parafuso meia polegada, 5/8, 3/4, 7/8 e 1 polegada. Faz uma tabelinha para você, o número máximo de parafusos que eu posso usar em cada ligação, em função da altura do perfil W, né? Qual o número máximo de parafusos que eu posso usar para todos os diâmetros que a gente usa no Brasil. A gente usa também 3/8, então 3/8, meia polegada, 5/8, 3/4, 7/8 e 1 polegada. Então, de posse do valor da espessura efetiva da solda e o comprimento do cordão de solda, o comprimento do cordão vai ser o quê? É o comprimento ali do perfil L. Ah, Jânio, mas se eu usar solda de filete, eu posso fazer um descontozinho? Pode, deve. Você pega aquele comprimento do cordão de solda, o L, e desconta 20 milímetros em cima e 20 milímetros embaixo. Porque você vai querer usar a solda de filete no outro lado, né? No topo, no fundo e por trás. Então, para a solda de flange, meio flangeada, não se encontrar com aquela solda formando um C de filete, faz um desconto nesse comprimento do cordão de solda de 20 milímetros em cima e 20 milímetros embaixo. Então, o AW, a gente tem o WF e tem o L. Você agora encontra o AW. A parte mais chata é calcular o AW, o resto é de letra. Então, 0,5 vezes a largura da solda, 3,81 milímetros, vezes o comprimento do cordão de solda, 230 milímetros. Então, a minha área de solda para um cordão de solda de meio flangeado equivale a 438,15 milímetros quadrados. E, por fim, a resistência final desses elementos é essa daqui. Você tem o FU, que você não usa o XU.
a tensão última do eletrodo, que é 485 megapascal no Brasil, para o eletrodo é 70, no Canadá usa 490. Aqui você usa o FU. Que FU é esse? Sempre vai ter dois metais bases na ligação, nunca vai ter um metal base único. Sempre você vai ter dois metais bases. Pode ser que dois metais bases tenham o mesmo tipo de aço. Pode ser que não. Aqui o perfil quadrado ele vai ter um tipo de aço, como eu falei, o ASTM A500, e o perfil L, o perfil cantoneiro, vai ter outro tipo de aço. Botei o aço bem básico, o A36. Então, o FU do aço A500 é 310, o FU do perfil L é 400. Verifica se eu botei 310 lá atrás, no início dessa aula, ou me deixa saber se eu botei FU 310 direitinho lá atrás, ou se eu botei outro valor. Mas aqui eu botei como se fosse a tensão última. Então você vê a tensão última desse tipo de aço e a tensão última do A36, que é 400 megapascal. E você vê aqui qual que governa. Você usa o menor valor entre o FU dos dois metais bases envolvidos na ligação da solda, você usa o menor valor. O menor valor irá governar 310 megapascal vezes a área vezes 0,67, que é o coeficiente FW. Esse FW ele é o coeficiente que eu trouxe já nas aulas 2 e 3. É o coeficiente, no caso, de redução de resistência da solda. É da norma canadense mesmo, FW 0,67, e esse 0,67 é da fórmula em si. E calcula o VR. Você vai substituir aqui, lembrando que 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro quadrado. Então, quando você estiver lendo megapascal, já fica na sua mente que você está lendo newton por milímetro quadrado. Opa, se eu estou em megapascal, eu estou tranquilo. Basta multiplicar, botar todos os outros variáveis, os outros valores em milímetros ou milímetros quadrados, e você vai sair com o resultado já prontinho. Aqui eu transformei para você se lembrar, está tudo em milímetros quadrados, tudo em newtons, então é só fazer a conta direitinho e encontrar 60,97 kN. Aí você vem aqui, por exemplo, rever a sua vista, você tem aqui a vista, você não começa o diedro assim, aqui no desenho eu estou só rebatendo de baixo para cima, no caso. Só lembrando, como a ligação metálica está sujeita a um esforço de seriamento de 100 kN, e o nosso cordão de solda, no caso de meio flangeado, a gente encontrou uma resistência de apenas 60,97 kN, quer dizer o que? O seu cordão de solda não está resistindo àquele esforço de 100 kN. Então, se você colocou ali 100 kN na ligação para resistir, para atender o cliente, você precisa ainda de 39, no caso, 0,03 kN. Você precisa ainda dessa defasagem. Você está defasado de 39. Então você tem que entrar com a solda de filete no topo, no fundo e do outro lado, como eu falei. Se desse maior, mesmo que desse maior, eu não confio só numa solda de meio flangeado, né? Você ia ficar com uma excentricidade enorme aqui. Então complete o contato dos dois metais bases com outra solda que você dispõe, que é a solda de filete. E aqui eu rebati. O rebatimento você começa por essa vista, a última que eu comecei, faz uma vista de frente, rebate aqui para o lado e depois rebate aqui uma vista de topo. Então, uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista de topo. Treina isso aqui em casa, rebatimento de vista. Você não precisa ficar indicando corte toda hora no desenho, não. Você economiza espaço no desenho. Quando você fica indicando corte, você gasta mais espaço no desenho. Então, você pode indicar rebatendo as vistas. Você tem aqui, se eu fosse indicar uma solda só no topo de filete, por exemplo, e embaixo, só para reforçar, eu não posso indicar solda só retinha e retinha. Se eu for indicar só um cordão, se eu quero indicar um cordão no topo, eu não posso indicar só a linha reta. Eu tenho que trazer uma virada de 25 milímetros, pelo menos, de acordo com a norma americana, no caso, e a norma canadense. Então, você traz uma viradinha de 25 milímetros no mínimo. Não existe cordão, só trazer o cordão reto, é errado. Se você tem uma viradinha no contato dos dois metais base, então você continua com a solda pelo menos 25 milímetros. E se você quiser, por outro lado, pode complementar e calcular uma solda com 3 cordões, como a gente fez na aula 3, e somar o esforço dessa solda de filete com 3 cordões a esta solda, no caso, de meio V flangeado. E por fim, está aqui o nosso desenho novamente, mais uma vez, só elucidando. Você tem aqui a indicação da solda de meio V flangeado. Você não indica espessura nenhuma, ela já preenche o espaço que está ali. E a solda de filete lá por trás.
aqui numa outra vista rebatida, é como se eu tivesse solda de filete aqui, por exemplo, me indicando em cima, embaixo e por trás, formando esse U, e a solda de meio flangeado, formando esse cordão aqui na frente. Então, você pode aplicar as duas soldas? Pode, não tem problema. Aqui eu botei como indica no Canadá. Você pode indicar isso no Brasil? Pode. 3 lados, pé, né, topo e fundo. Eu nunca indiquei assim, mas eu já vi indicar 3 lados, sim. Eu não lembro as outras siglas, como é que se chama em português. Se chama de pé mesmo, pé, topo e fundo. Topo e fundo, sim, mas a terceira sigla, né, eu não lembro como é que chama. Heel, aqui chamando de calcanhar. Ao invés de chamar de tool, eles também chamam de calcanhar. Heel é calcanhar em inglês. Então, essa região de viradinha do perfil L, eles chamam de heel, que é um calcanhar também. Aqui só mostrando, acho que é nesse slide que eu mostro, como seria errado. Se você quiser, as empresas faziam isso, é muita frequência, indicando solda de filete, ou solda de filete que em todo contorno estaria certo. Não, está errado. Por quê? Você tem uma região que você não pode aplicar solda de filete, não deve. Ela não é compatível com solda de filete, isso aqui não é solda de filete. No restante do contorno do U, aqui por trás, você pode aplicar solda de filete, mas aqui na frente, nessa ligação da parte curva com a parte reta, você não pode. Então, é errado você indicar aqui solda em todo o contorno de filete. Então, isso aqui é um tipo de prática ruim, isso aqui é errado do ponto de vista técnico de desenho de solda. Aqui só voltando, perdão, que você não pode indicar, mas note aqui que eu puxei, o perfil L está aqui embaixo. Se eu puxar o perfil L aqui para cima, você tem espaço aqui, digamos assim, 90 graus, vou botar assim, entre a parede do perfil L e a parede do perfil quadrado. Aqui eu botei que você pode indicar em todo o contorno, mas veja bem que você tem um flange, né, também. Então não é... Muita gente chama aqui solda de filete. Aqui chama... Por trazer o perfil L aqui para o meio da parede do perfil quadrado, você poderia indicar todo o contorno. Mas aqui você não tem. Aqui você tem um flange virado para o outro lado. Você tem a parte reta e também tem um flange. Então não é bom. Só indique em todo o contorno no perfil L se você tivesse as quinas quadradas, as quinas perpendiculares. Mas a quina do perfil L, do fio cantoneira, ela é flangeada também. Então é melhor chamar solda de filete ao longo do contorno fazendo U. E aqui você indica como estava antes mesmo, aquela quina, no caso, onde vai receber o meu V flangeado. Né? Então, né, melhor não chamar, no caso, em todo o contorno. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu trouxe tudo sobre meio V flangeado, a equação conforme a norma canadense, você precisa saber. Para você não fazer errado no projeto, diferenciar, né, solda de filete, solda de meio V flangeado e não fazer errado em seu projeto. Com isso aqui você está apto a dimensionar ligações a cisalhamento. Quando tiver só cisalhamento na ligação, você pode dimensionar solda de filete pela aula 2, pela aula 3. E aqui, meio V flangeado, quando ele for preciso entrar, você entra com meio V flangeado e usa essas equações diferenciadas que eu mostrei na aula de hoje. Então você está completo com relação à solda de filete e à solda de meio V flangeado. Assim, te espero na próxima aula e muito obrigado por me prestigiar até aqui.